Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius e veja, quarentena, a gente tem um tempo que acaba sobrando, principalmente nas férias, e eu buscava alguns cursos. Pensei no curso de ética, queria muito cursar algum programa que falasse um pouco mais sobre ética, ensino de ética, porque eu estou refazendo todas as minhas aulas para quando a gente sair deste momento e voltar à presencialidade das aulas. E aí, lá no primeiro ano do ensino médio em filosofia, eu vou abordar com muito mais ênfase e melhor, espero eu, as questões relacionadas à ética. Então, eu passei a estudar muito, li muitos livros, muitos artigos, compilei muito material, mas eu queria um curso, principalmente voltado à ética. A ética, quando a gente fala no ensino fundamental 2 e no ensino médio, e o ensino de ética. Encontrei materiais muito bons, inclusive agradeço ao professor José Rodrigo, que disponibilizou seus materiais na internet, mas não encontrei aquele curso dos sonhos, aquele curso ideal, e pensei, bom, então eu tenho que montar um aqui. É esse o projeto. Algumas aulas sobre ética. Sabe, é difícil às vezes para um professor de ética ou um professor de filosofia que tem que lidar com essas questões por conta da expectativa que as pessoas têm sobre o ensino de ética. Na verdade, por mais que algumas pessoas falem, nossa, o problema do Brasil é que falta ética, o problema do Brasil é que as pessoas não têm ética, então atribuem uma certa relevância aos professores que tratam sobre as temáticas relacionadas à ética. No fundo, a concepção é errada, não se está falando sobre ética. O que se espera é que você fale com seus alunos de uma forma dogmática, doutrinária, que diga para eles isso pode, isso não pode, moralista, né? E aí você perde o contato com o que há de mais rico na ética, que é o pensamento. É por isso que eu gosto tanto de pensar sobre as questões relacionadas à ética. Além do mais, essa concepção de ética como alguma coisa que a gente tem ou não tem é uma concepção errônea. Mas eu tenho um óculos, eu tenho um gorro, mas eu não posso ter ética assim como uma coisa que eu tenho. Eu posso refletir sobre as ações na minha vida e tentar estabelecer princípios, guias para que eu possa agir bem, buscando a bondade, buscando a justiça. É isso que sonha a ética. Sócrates, em certa feita, disse o seguinte, pensa-se que ele disse, que não se trata de coisa menor, coisa pequena, falar sobre ética. Não, nós estamos falando sobre como nós devemos agir, como nós devemos conduzir a nossa vida. Isso é muito. Né? Isso pode nos levar a ter uma vida digna, uma vida feliz, uma vida virtuosa, ou não. Então, veja, a intenção aqui do nosso curso falar um pouco sobre ética dentro da perspectiva da filosofia, mostrar algumas visões, alguns pensadores, algumas pensadoras que já trataram sobre esse tema. É importante para nós isso. Esse é um exercício constante. Não é para que a gente faça um álbum de figurinhas da ética e escolha aquele que vai pensar pela gente. Não. Nós vamos pensar sobre as nossas próprias ações e como conduzir a nossa vida. Mas nós também não precisamos reinventar a roda e ter tamanha arrogância de ignorar tudo que já aconteceu na história do pensamento. Então veja bem, meus queridos, por onde começar? Falando sobre a ética de forma geral. Para isso, eu trouxe um trecho do Curtiço, que é a leitura, né, constante na nossa vida de educação básica, e que é um contra-exemplo. Você vai ver. O texto base das questões, que aparece em vários vestibulares, diz o seguinte: eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se. O zum 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 de todos os dias acentuava-se, e já não se destacavam vozes dispersas, mas só um ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea
naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Veja, num cenário desse, né, naturalismo, que nós estamos envoltos, nadando pelo naturalismo, o espaço de ação do sujeito, de um indivíduo como eu, como você, está reduzido. Reduzido por aspectos sociológicos, ou seja, pelo cortiço, pela questão social, pela pobreza, e também por aspectos biológicos, né? É típico do naturalismo biologizar, não é? Transformou primeiro o cortiço em uma pessoa, personificou, depois biologizou o cortiço e biologizou o ser humano. Veja, nesses dois pontos, se eu acho que o ser humano é explicado inteiramente, melhor, se as ações do ser humano são explicadas inteiramente por questões sociais, ou se eu acho que as ações humanas são explicadas inteiramente por questões biológicas, naturalistas, eu perco a possibilidade, eu esvazio a possibilidade do pensar ético. Não fazer festa para o indivíduo, a ética é individualista. Não, claro, existe pensamento nesse sentido, mas tem que existir um espaço de ação. E eu vou exemplificar isso a partir de um autor chamado Sean, que fala sobre formação de professores e sobre o futebol. Você fala, poxa, endoideceu, quarentena, olha o que acontece. Veja, quem joga futebol como eu sabe, às vezes você fica em tensão. Você está entre duas possíveis ações, você tem que decidir assim. Então veja, ou eu cruzo ou eu chuto a gol. Você acaba cruzando, erra, perde o lance, não era bem a decisão correta. Você refletiu na ação. Você pensou, você tinha duas opções e acabou optando por uma. Isso chama-se, segundo o professor Sean, reflexão na ação. O que faz um bom treinador de futebol? O que faz um bom jogador de futebol? Após esse momento, ele vai rever os vídeos, vai pensar como ele poderia ter decidido de outra forma, se existiam mais opções que na hora não apareceram. Ou seja, ele vai para o segundo momento que pressupõe o distanciamento, que é a reflexão sobre a reflexão na ação. É isso que faz um curso de ética. Você pega um dilema moral, você pega uma situação jurídica que aconteceu, você pega alguma situação na vida pessoal da pessoa que ela não sabe como agir, não para dar um guia, um código de conduta, não é autoajuda, mas aí você passa a tentar aplicar princípios racionais para poder pensar quais eram as opções e por que eu fiz aquilo. Você acaba por justificar a sua ação nesse momento de reflexão sobre a reflexão na ação. Nós temos sempre refletindo. O ser humano é uma máquina de julgar, uma máquina de valorar. Isso é bom, isso é ruim, essa aula do professor está boa, essa aula está ruim, ele não explica bem, ele é feio, ele é bonito, você está valorando. Só que é uma valoração que acontece assim, ela é na ação, e você precisa dar um passo para trás. Esse passo para trás é o nosso curso. Quando você conhece as várias formas, as várias perspectivas e possibilidades de se encarar a questão ética, você ganha um cardápio, ganha um repertório para te ajudar a pensar nessa situação, repito, que como Sócrates nos alertou, não é coisa menor. Trata-se, ao contrário, de pensarmos como nós vamos conduzir a nossa própria vida. Esse é o princípio básico da moralidade. Existe o utilitarismo, a teoria da boa vontade, elas se batem, se cruzam, mas existe algo mínimo que junta as teorias éticas que nós vamos estudar aqui. É a crença na possibilidade de julgarmos e de justificarmos racionalmente as nossas ações. Eu não faço aquilo espontaneamente. Eu faço ou deixo de fazer alguma coisa porque eu acho que assim eu me aproximo da bondade, da justiça e da verdade. Muito obrigado. É nóis.